atenção. Josué, capítulo 6, versículo 1, fala assim: ora, Jericó cerrou-se. Cerrou-se com C, irmãos, é fechar, tá? Se trancou, tá? Só para caso alguém não se confunda. Então, Jericó cerrou-se e estava cerrada com C, né? Fechada. Por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Esse Senhor aqui nós vimos que é o príncipe, né? Que é ali no final do capítulo 5, já preguei isso aqui inclusive na igreja, né? Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então 6 voltas, né? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Então totalizando 13, né? E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Então eu já preguei isso aqui outras vezes também, né? Foi um pouquinho diferente sexta-feira, não é a mesma pregação. Então alguns ensinamentos, tem mais, mas eu vou pegar ali uns 4, 5 entendimentos, irmãos, que Deus vai dar para nós dessa bênção. Lá em Hebreus 11 fala, né, que pela fé, então, as muralhas caíram. Então, isso aqui, a fé, ou seja, a fé vai trazer uma obediência, né? Já preguei também isso aqui, no finalzinho do capítulo 5 ali, o príncipe do Senhor se apareceu para Josué, que era o próprio Jesus manifestado, né? Mandou ele tirar o sapato e ele deu a direção. Então, tem várias lições. Eu vou pegar só 4 ou 5 aqui por causa do nosso tempo, mas várias lições aqui não que Deus ele vai dar para nós. Primeiro, a gente vê que a direção vem o quê? Veio de Deus. Amém? Primeiro que eles entraram na terra prometida, que era Canaã, né? Por causa da palavra de Deus. Segundo, eles estavam guerreando por causa o quê? Da palavra de Deus. Então aquela cidade que se levantou ali, como fala, não é que eles foram procurar sarna para se coçar. Não, aquilo ali fazia parte de ouvir a voz de Deus. Pecado é pecado, irmãos. Pecado não se negocia e deu para a bola e não se mostra o dedo. Né? Agora, às vezes vai ter uma situação, uma luta, uma dificuldade, até um problema talvez que vai acontecer, que não é por causa do pecado, mas é pelo próprio estar andando onde? Na vontade de Deus. Exemplo, irmãos, uma coisa é a pessoa ser uma mala sem alça, briguenta com todo mundo. Porque tem pessoa assim, né? Vamos só exemplo. Aí a Grace está trabalhando na padaria, vai arrumar briga com ele na padaria. Aí ela ora e Deus livra, acho que livrou os que saíram, os que ficaram, não a que saiu, né? Bota lá no escritório, sei lá, né? Bota lá sei lá o que, né? Vai trabalhar na loja de mecânica, não sei o que vai fazer, mas vai lá, né? Ela não vai arrumar briga, daqui 1 ano 2. Aí Deus livra, mas livra os que ficaram, não a que saiu, né? Aí bota ela lá na loja, sabe, brinquedo infantil. Ela arruma briga. Irmão, me desculpa, o problema, estou só dizendo, tá? No fundo que ela é assim. O problema é a Grace. Ela mora no centro, arruma encrenca com alguém do centro. Aí vai morar lá no, sei lá, né? No Sumaré, arruma problema lá. Aí vai morar lá, sei lá, né? No Jardim, e assim vai indo, né? Irmão, a pessoa é encrenca. Aí não.
né? Aí falta buscar Deus, buscar o caráter de Deus. Pessoa que não se dá bem em lugar nenhum, ela é o problema e ponto final. Mas pode ter, e tem, né, às vezes algumas lutas. Exemplo, um parente lá começou a brigar, porque agora eu não bebo mais, e ele falou que não me convida para o aniversário porque eu não bebo mais. Poxa, mas eu não puxei briga com ele. Eu não me fiz inimigo dele, mas ele se fez meu inimigo. Entendeu? Então nessa área sim, mais importa agradar a Deus do que o homem. Então essa batalha aqui não era a batalha da cabeça deles, né? Como eu falei, às vezes, não entendo errado o que eu vou falar, mas às vezes é até desnecessário orar se eu obedecer. Deus mandou, vai lá, faz tal coisa, eu não tenho que orar. Se eu fizer, eu já estou com a bênção, eu nem tenho que orar, porque Deus já me deu o quê? A promessa. Josué não precisava orar depois que Deus falou com ele. Ele tinha que obedecer. O povo não precisava mais orar depois que Josué passou o recado. Era obedecer. Então, quando a gente obedece, tem muito menos orações que nós vamos ter que fazer, porque já está na própria obediência, né? Então, aqui de cercar a cidade, ela já é o quê? Já é a própria direção de Deus, não é verdade? Então, quem mandou fazer isso foi o próprio Deus. Então, a primeira lição, né, nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Tudo isso que vai ser resumir em obediência, né? Olha só o que fala. Claro, eu vou pegar alguns versículos, tem mais, né? A gente vai andar bastante. Olha só o que fala aqui Provérbios 30. Provérbios capítulo 30. Então tem pessoa que não vai dar problema. O problema é a pessoa. Tem que buscar a Deus, se consagrar, pedir os frutos do Espírito Santo, né? Provérbios 30, olha só o que fala o versículo 5, diz assim, toda palavra de Deus é pura. Aí depois tem um ponto em que ele fala, escudo é para os que confiam nele. Amém? Então toda palavra, ela é pura. Não, mas Deus deu uma direção, Deus deu uma palavra, Deus deu uma orientação, e aquilo ali trouxe desgraça, Não, vou pregar com esse aqui. E ali trouxe desgraça, trouxe tragédia, deu alguma coisa. Não é de Deus, né? O Espírito Santo, ele não atrapalha o Espírito Santo de Deus. Porque toda a palavra de Deus é o quê? É pura, ou seja, ela é santa. Ela tem o quê, irmãos? A própria presença de Deus. Não é verdade? Ele tem a própria presença de Deus. Então toda a palavra. Então tem que buscar o quê? A palavra. Toda a palavra de Deus, ela é pura. E ela é um escudo para quem o quê? Confio, eu sempre falo, né? Escudo é uma coisa que nós temos que estar atrás. Obviamente, né? Se eu quero ficar na frente do escudo, eu sou o escudo do escudo. Então o escudo, ele vai o quê? Ele vai, é uma coisa que eu me escondo atrás. Ou seja, se a palavra é um escudo, se ela me protege, eu tenho que estar o quê? Atrás. Jesus falou em João 10, né? Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não vão na minha frente me dizendo o que fazer. Eu vou na frente delas dizendo o que elas devem fazer. Então é a palavra de Deus, irmão. Se a pessoa perdeu o temor ou não entende o que é a palavra de Deus, ela vai, que nem eu falo, né? Ela vai, não, aquilo que eu gosto. Ah, Deus falou comigo. Aquilo que me dá nos dedos. Ah, acho que não é bem assim. Né? Ah, aquilo que me favorece. Ah, glória a Deus. Aquilo que eu acho que não é assim. Ah, eu acho que não é assim. Não é verdade? Exemplo, vim domingo, da gente que acha que é frescura, eu posso falar, irmão, venha na igreja, venha durante a semana, congregue, seja fiel no dízimo, na oferta, tome santa ceia, né? Ah, é besteira. Como se fosse, não, mas vem da palavra de Deus. Como eu falava semana passada, né? Opinião de homem, eu concordo ou não. Eu vou respeitar, mas concordo ou não. Agora, Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Então, ela é pura. Toda a palavra. Não, mas Deus deu uma direção que trouxe confusão. Então Deus não deu. Porque o Espírito Santo não pode falar duas coisas diferentes para duas pessoas diferentes. Não tem como ele mandar um para a direita e para a esquerda.
Não há como acontecer isso. Um dos dois está errado, ou os dois estão errados, mas Deus nunca vai estar errado. Então, sempre fica na palavra. Toda palavra de Deus, ela é pura, é escudo para os que nele confiam. E até vai falar aqui, ó, no 6, nada acrescentes às suas palavras. Para quê? Para que não te repreenda e que sejas achado mentiroso. Então, como eu falei, ela não é dura quando tem que ser dura, né? Ela não é leve demais quando ela é misericordiosa. Ela é o que ela é. Ela é o que ela tem que ser. Ela é pesada ou leve como tem que ser. E é isso, não é verdade? Então eu não posso querer acrescentar. Eu acho, eu penso. Bom, eu acho, eu penso. Mas não é Bíblia, né? Eu acho. Amém? Posso falar o que eu acho. Mas não é palavra de Deus. Não posso querer acrescentar. Não posso melhorar, né? Ou deixá-la mais dura, ou deixá-la mais leve. Ela é o que ela é, não é verdade? Aonde a Bíblia fala, nós temos que falar também. Onde a Bíblia cala, eu posso até expressar minha opinião, mas tem que dizer, é a minha opinião. E também não tem coisa que não tem que ficar especulando, que não vai levar a lugar nenhum, né? E é fazer a obra de Deus. Então, é isso, né? A primeira coisa é a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. No versículo que eu mais tenho para medir é sim, sim, não, não. Passou disso, a palavra falou que é procedência, deu. É isso e acabou. Mas é muito rígido. Então que seja rígido, porque a palavra de Deus falou é sim, sim, não, não. É isso, não tem que negociar, né? E é o que mais? Nós vimos, né, lá lendo a palavra, que tinham várias pessoas lá, obviamente, né? Tinha o Josué como, digamos, entre aspas, o líder maior, que é o que estava ali sendo o sucessor de Moisés, recebendo a revelação, né? Mas nós vimos que ia ter também quem? Todos os homens de guerra, pessoa com espada, pessoa com armadura, né? Nós vimos lá também que teria os que iam levar a arca, que a gente sabe que é os da tribo de Levi, né? Os levitas, os que iam levar a arca, porque a arca também ia dar volta juntamente, né? As voltas nós vimos lá também. Nós vimos também o que, irmãos? Que teria o povo que ia tocar as buzinas. Buzina é como fosse umas trombetas de chifre de carneiro, né? Quase como fosse um berrante, entendeu? É quase isso, né? Não é tão grande, claro, mas é mais ou menos isso. Então, quer dizer, cada um tinha a sua função. Tinha os que iam tocar, tinha os que iam levar a arca, tinha os que iam enfrentar os inimigos. O Josué, claro, também estava ali junto, né? Estava ali dando a assistência. Então, cada um tinha a sua função. Amém? E aí, naquele tempo, as mulheres e crianças ficavam em casa, obviamente, e nada mais que justo, né? Não ia botar as mulheres, as crianças e os velhos para a batalha, né? Mas até elas teriam a sua função, não é verdade? Fica lá em casa cuidando do criado lá. O pai está dando volta nas morelas lá, mas tem que ter feijãozinho na mesa, não é verdade? Então até esse trabalho em casa era importante com certeza, amém? Não estou falando que trabalho doméstico é só coisa para mulher, amém? Não estou falando isso não. Mas naquele tempo elas ficavam em casa com os filhos e óbvio, iam fazer o trabalho doméstico, né? Então até os que não foram mencionados tinham a sua função, amém? Então é outra coisa que eu aprendo, né? Que cada um vai ter o quê? A sua função. E olha só o que fala aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Ia ter o pessoal que ia levar a arca, ia ter o pessoal que ia tocar a buzina, ia ter os soldados, né? Tinha ali os líderes, os anciãos naquele tempo, né? Que estavam junto com Josué. Tinha, né, as mulheres que ficavam em casa com as crianças, com os filhos, os idosos também, com certeza. Então cada um tinha uma função. Eu sempre digo, no mundo espiritual não tem reservista. Eu sou valente na mão de Deus, ou sou escravo na mão do capeta. Ou eu sou por Deus, ou eu sou contra Deus. Jesus falou, quem comigo não ajunta, o quê? Então, direto ao ponto. Ou eu estou juntando, ou eu estou espalhando. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. E aqui vai falar assim, ó. Primeira carta aos Coríntios, 12, versículo 4, vai falar assim, ó. Ora,
a diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Como eu já preguei aqui um monte de vezes na quarta-feira, né? Jesus tinha todos os dons, nós não temos. Amém? Nós temos alguns, ou pelo menos um dom, né? Ele tinha todos os dons, nós não. Ninguém de nós tem todos os dons, né? A gente não é o capitão planeta, mas junto nós formamos, lembra lá? Terra, fogo, coração, né? Nós não somos, né? Ele não é o capitão planeta, mas junto nós somos o quê? O corpo de Cristo, onde os dons operam, variados em cada um, mas ali falou o quê? Que o Senhor é o mesmo, é um Jesus, mas são vários dons. Ali fala que é a diversidade. Você tem dons que eu não tenho e vice-versa, né? Mas essa palavra é dom, não é apenas habilidade. Às vezes a pessoa já nasce com uma facilidade para uma área, que eu falei. Às vezes a pessoa já nasce, né? Fala, mas aí tu bota em cima do altar, a pessoa é um desastre como pregadora, porque a pessoa tem aquela habilidade de falar, mas não tem unção. Não adianta, não vai para frente, né? Às vezes pega aquela pessoa que não tem naturalmente aquela eloquência, começa a fazer o que Deus, meu Deus, vira uma bênção. É por quê? Porque Deus é glorificado ali, aonde faltava força, não onde achava que tinha. Amém? Às vezes aquela pessoa que é inteligente e tal, que tem facilidade, que pega a coisa, tu olha para ele dando uma desgraça. Aí tem aquela pessoa que, né, já não é tão, quem sabe, tá, mas tu olha assim, a pessoa está crescendo na vida, está deslanchando. Mas por quê? Né? Então, tem a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nem todo mundo tocava a trombeta, nem todo mundo levava a arca, nem todo mundo era ancião, era líder do povo, nem todo mundo, né, era a pessoa que estava lá, não era todo mundo que ficava em casa. Então cada um tinha a sua parte, né? Então a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui nós vamos ver que é o Pai, o Filho e o Espírito que eles nos dão dons. Vou falar aqui agora, ó. 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor 5, né? O 4 fala que o Espírito é o mesmo. E aí o 5 fala, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que ministério, pastor? Ministério é servir. Então, há diversas maneiras de servir. Ministério é servir, né? Ministro significa servo. Amém? Ministro significa aquele que serve, ou um diácono também significa, ou um obreiro, ou seja, alguém que faz a obra, né? Quer dizer, é alguém que está o quê? Que está ministrando. Que nem eu falava aqui, os irmãos não estão aqui para ver qual é o instrumento que aparece mais. A bateria, eu sei que é um pouco mais, né? Mas ela não pode sobressair nos demais instrumentos. Está errado se isso acontecer, e eu não quero que aconteça. O teclado não tem que aparecer mais que, no caso ali, o violão, amém? Talvez vai ter uma parte para ele fazer um solo. Eles têm que estar o quê? Em harmonia. Não digo que aconteça, mas se acontece, não é para acontecer, né? Aí fica um brigando para ver qual instrumento aparece mais. Não dá, né? Aí fica aquela briga. Deus não está num negócio desse, amém? Né? Então não pode ser assim. Cada um tem que estar o quê? Em harmonia. Na verdade, em harmonia. Né? Não estou dizendo que isso aconteça, mas não é para acontecer também. Mas às vezes nas igrejas, irmãos, a gente mais tem luta onde é que é? É exatamente, sabe aonde, irmãos? Às vezes no ministério do louvor. Ah, mas é porque o diabo era ministro de louvor? Não, não era não. Isso é conversa fiada, isso é mito, amém? Isso não tem nada que ver, conversa fiada, né? Mas às vezes é porque é um ministério que às vezes é, como eu posso falar, mais escasso. Porque para pregar, embora eu creio que é o dom principal, é pregar, né? Até você consegue, gente. Mas agora, um tecladista, um baterista, um violão, um baixista, é um pouco mais difícil. Amém? É um pouco mais difícil. Então, às vezes o ego quer falar mais alto. Às vezes a pessoa é uma pregadora, ela vai para uma igreja, talvez não demore para aparecer. Mas se o cara toca um instrumento, moço, já vou no pescoço dele com 50 zóios grandes. No outro domingo está tocando no altar. Isso não acontece aqui, né?
Mas lá no Japão e naquele tempo antigo, assim, o cara toca um instrumento no outro domingo já está em cima do altar. É porque falta. Entendeu? É porque é um dom que é mais difícil. Amém? Então não pode ser assim, irmãos. Nenhum dom é para se aparecer. Vai ter dom que aparece. O dom do pastor aparece um pouco mais porque ele está em cima do altar, obviamente, né? Eu não vou aqui alegar humildade e me enfiar num buraco e pregar. Oi, gente. Oi, gente. Eu tenho que estar aqui em cima, na verdade. Mas não quer dizer que é mais importante. É importante. Mas não posso achar, moço, que às vezes o irmão que está na porta lá não é importante também. Ah, tem que ir o perturbado. Bota abrir a porta lá. Ah, vou botar o tranca-rua abrir a porta? Não. Até quem está lá tem que estar no Espírito em nome de Jesus. Amém? A pessoa que recorta um papel é importante. A pessoa que cola um envelope é importante. A pessoa que enche um fardo. Irmão, é isso. Como eu falava, o que mais tem é obra para fazer. O que falta é gente, né? Então, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É o Pai, é o Espírito, Filho e Pai, né? Pai, Filho e Espírito. E aí vai falar assim vocês. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então não tem porquê. Por isso que eu falei. Zelo, consagração, horário, jejum, orar, buscar, né? Ah não, mas não precisa ensaiar porque eu já conheço esse louvor. Vai estar tudo errado. Aí Deus humilha, faz a pessoa esquecer a letra, desafinar. E aí a gente tem, né? Não tem ouvido treinado, mas errou. É Deus humilhando, faltou ensaio, né? Tá ali na mídia, tem que chegar no horário para orar, para se consagrar. Senão não pode ficar ali. Tá lá no ministério infantil, não é verdade, moço? Tem que cuidar bem, claro, não é seu filho, né? Mas tem que cuidar bem como se aquelas crianças fossem teus filhos em nome de Jesus, amém? Tem que cuidar, ali é uma alma, pode ser um grande evangelista amanhã, ou pode ser o maior traficante de alvorada. Ai que horror, pastor. Ué, os homens maus e homens bons, todos um dia foram crianças, não é verdade? E como seria diferente o caminho daquele animal se ele tivesse o evangelho desde cedo? Não é verdade? Então, tem que dar. É isso, irmãos. É isso aí. Né? Mas vamos lá, porque senão não é isso a pregação, mas senão. Né? Mas vai falar assim no 7, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então, se não é útil, mesmo que eu pudesse escolher os dons, eu não escolheria tão bem como os dons que Deus escolheu me dar. Não, mas eu queria esse, eu queria outro. Não é uma caixa de bombom que tu abre e pega os preferidos. Não é uma pizzaria que tu vai e pega o sabor preferido. É Deus. E nem se eu escolhesse, eu escolheria tão bem. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? E é dado para aquilo que é o quê? Útil. Ah, pastor, eu sei assobiar e chupar cana. Alguma utilidade vai ter, se Deus deu esse dom. Alguma utilidade vai ter. Porque Ele não dá para nada que seja o quê? Inútil. Então olha que coisa, irmãos. Cada um lá tinha sua parte. Tinha o Josué, a liderança, os anciãos da época, né? Tinha os guerreiros, tinha os que levavam a arca, tinha os que tocariam a trombeta. A importância, né, das mulheres em casa com as crianças, os velhos também em casa, né? Não morrer na guerra. Então cada um tinha uma função. Olha que bonito, amém? Então ninguém é reservista. Ou eu sou valente na mão de Deus, ou eu estou cativo na mão do diabo. Simples assim. É isso. Como eu falava semana passada. Você tem que ser um crente que o dia que morrer, o inferno faz assim, ó. Um a menos para nos ameaçar. Amém? Agora, se aquela pessoa, irmão, que não fede nem cheira, vai para o céu logo, porque na terra você não faz nada que útil. Ai, que horror, pastor. Vai para o céu, então. Porque aqui não faz nada que presta. Mas será que essa é a vontade de Deus? Não. Quando viver aqui na terra, pastor, eu vou fazer aquilo que Deus chama de útil. Amém? E aí o chamado é individual, né? Cada um tem que buscar e ser fiel em nome de Jesus. O que mais? Obediência, né? Tudo está na obediência, na verdade. Por quê?
Eu não concordo. Eu acho que deveria ser, sabe? Eu acho que deveria ser só 2 voltas. Até eu falava, eu não preguei essa palavra exatamente igual na sexta-feira, mas eu perguntava, irmão, Deus ficaria mais forte com volta? Hã? Eu te pergunto, obediência deixa Deus mais forte? Jejum deixa Deus mais forte? Oração deixa Deus mais forte? Mas quando tu jejua, tu não fica mais forte? Quando tu ora, não fica mais forte? Quando tu obedece, você não fica mais forte? Então, irmãos, obediência não deixa Deus mais forte. Deus não precisa disso. Ele é o que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, o tempo todo o tempo. Deu. Mas essas disciplinas fazem o que, irmãos? Elas, como eu pregava na sexta-feira, vou dar exemplo, né? Elas nos ligam para Deus ter liberdade. É como se eu tivesse uma casa, né? Eu tenho só uma tomada. Imagina aí, né? Aí eu vou usar a geladeira. O piso fica uma benção, a relação de coisa, né? Aí eu ligo a geladeira na tomada. Isso eu falava sexta-feira. Está gravada a pregação. E quem veio de manhã ouviu, né? Aí eu vou precisar carregar o celular. Aí eu vou ter que desconectar a geladeira e ligar o celular. Aí eu vou querer ver televisão. Aí eu desconecto o celular e ligo a televisão. Isso, né? Arrastando, né? Aí eu vou querer usar a Air Fry, né? Você também é testemunho de Air Fry? Air Fry é tudo, né? E aí eu conecto. Agora eu vou fazer um trabalho no notebook. E assim você entendeu, né? Agora eu vou precisar da máquina de lavar. Faz. Mas aqui, irmãos, é bem mais trabalhoso, né? Você consegue usar os eletrodomésticos, mas é bem mais trabalhoso. Mas consegue. Agora, se você, e deveria ser, está numa casa onde foi feita uma planta, até as tomadas foram pensadas, não é muito mais fácil? Pode usar a máquina de lavar enquanto funciona a geladeira, pode carregar o celular enquanto está lavando roupa. Amém? Você consegue fazer mais coisa. A corrente elétrica é a mesma. Por causa que é 220 a nossa voltagem, né? Mas se só tem uma tomada, o acesso a ela mudou. Se tem mais tomada, pastor, tem mais maneira de fazer. Isso eu pregava sexta-feira. Então, jejum, oração, obediência, disciplina, não deixa Deus mais forte, mas nos torna conectados e nos fortalece. Deus é Deus. Desobedeci, Deus ficou fraco. Da onde? Mas é como se eu tivesse o quê? Desconectado, né? Até consigo com uma tomada, mas é mais devagar. Eu falava assim, não deslancha. Crente tem que deslanchar. É como a alvorada, vai brilhando cada dia mais. Não é menos, cada dia mais, até ser um dia perfeito. Provérbios 4:18. Então é a obediência, irmãos. A obediência, ela nos liga a Deus. Não é que ela deixa Deus mais forte, ou ela dá poder para Deus. Não é isso não. Mas ela me coloca numa melhor conexão. E onde é que está isso? Um dos exemplos é Mateus capítulo 7. Talvez você vai lembrar dessa palavra, Mateus 7. Tem outros versículos, tá, irmãos? Eu estou pregando os que Deus me inspirou. Mateus capítulo 7. Eu não concordo. Eu acho que tinha que dar 15 voltas. Azar é teu. Eu não concordo. Na minha opinião, devia ser 3 voltas. O problema é teu. Eu acho, na minha opinião, que devia ser 25 voltas. Azar é teu. Fica contigo a tua opinião. Eu não concordo com volta. Eu acho que não deveria dar volta nenhuma. O problema é teu. Na minha opinião, 7 voltas estava bom. Azar é teu. Não é aquela, né? Sabe a diferença entre a opinião e a pizza? É que a pizza eu pedi. Não adiantava a opinião, irmão. Eu não concordo. Eu acho que só uma volta tá bom. O problema é teu. Não. Nós temos que dar 13 voltas no total, né? E depois vai. As mulheres vão cair? Não sou eu que estou ligando 13 com destruição, né? Vamos dar num dia só as 13 voltas. E em vez de conquistar Jericó daqui a 7 dias,
Nós conquistamos hoje. Eba! O problema é teu, irmão. Não digo que tu tá me ouvindo, né? Entendeu? Ué, se são 13 voltas, eu vou ser inteligente. Eu vou dar 13 voltas num dia só, em vez de demorar 7 dias. Amém? Você é a pessoa que facilmente cai num golpe. Me dá 500 pila e te devolvo 2.000. Oh, meu pai amado. Mas isso aqui não tem, amém? Rendimentos de 15% ao mês. Ao ano? Não. Ao mês. Você é facilmente a pessoa que compraria uma nota de R$7. Misericórdia. Mas sabe o que é? O nome disso é ganância. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Mas o pensamento de todo diligente, calma, ninguém está dormindo, tá? Deixa. Tende à abundância. Amém? Então, achou lá Mateus 7? Mateus 7, 21 vai falar assim, ó. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então é só falar Senhor, Senhor? Não, mas é o que? É fazer, amém? Deus não fica mais forte com a minha disciplina, mas eu tenho acesso maior, né, ao recurso que vem dele, amém? Eu não concordo, na minha opinião, eu penso que nós não deveríamos dar volta nenhuma, o problema é teu, ninguém pediu a tua opinião. Eu acho que para ficar mais forte, tinha que dar 2 voltas por dia. Azar é teu, ninguém quer saber o que tu pensa de pensar. É uma volta só. Eu acho que nós devíamos dar essas 13 voltas em 3 dias. O problema é teu, entendeu? Eu estou exagerando aqui na expressão, mas para ver se cai a ficha, amém? Não adiantava opinião, irmão. Lembra que nós vimos lá em Provérbios 30? Não tira ou não acrescente nada para você não ser o quê? Mentiroso. Eu não sei por que tinha que ser 13 voltas, irmãos. Eu não sei por que tinha que ser 7 dias. Não está na Bíblia, eu não sei o porquê. Mas eu sei que se Deus mandou, tinha que ser. Amém? Eu não sei por que era uma volta por dia. Eu não sei. Eu sei que eram 13 e uma semana. E Deus fez a obra. Amém? Glória a Deus, né? Então por isso que eu falei. Eu acho, eu penso. Tá, o problema é teu. Bíblia. Legal a tua opinião, mas e a Bíblia diz o quê? São 13 voltas. Amém. Eu não entendo por que são 13 voltas. Eu não entendo porque é uma volta por dia e no último dia são 7, né? Eu não sei. Eu sei que eu vou lá. Amém? Obedecermos, né? E se Deus me explicar depois o motivo, amém. E se não me explicar, eu vou ter a eternidade toda para perguntar, né? Mas você tão pedindo chão para ele, né? Eu amo a palavra de Deus. É a minha meditação todo dia, né? Que mais, irmãos? Vai abrindo lá em Provérbios 25. O povo podia gritar na hora que quisesse? Tinha a hora certa para calar e tinha hora certa o quê? Para falar. Amém? Tivesse lá um maluco lá, ei, irmão, nós enche de borbado, cala a boca. Olha, estão se pegando lá. Grita agora. Que se gritasse do meu lado, eu ia ver. Eu não concordo, eu vou gritar antes. Mas a gente é de borbado. Gritasse do meu lado para ver. Né? Desculpa, irmão, a minha mão escorregou um tapão na tua raiz do ouvido. Você pode pedir perdão para Deus? Às vezes à vontade, né? Da mim que ser tentado não é pecado. Né? Então não podia gritar. Tinha que ter o que, irmãos? A hora certa. Né? Até antes de nós abrir ali, abre em Provérbios 25, mas coloca na tela para mim Josué 6:10. Pode anotar depois no teu caderno. Coloca para mim Josué 6:10. Né? Vai falar assim, ó. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo:
não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Então não é para gritar e nem para falar. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa, nem cochichar não podia. Amém? Até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Eu não concordo, o problema é teu. Boca fechada. Né? Eu creio porque, irmãos, aqui eu creio porque Deus, essa geração foi uma geração que nasceu no deserto ou tinha 20 anos para baixo, né, irmãos, quando houve a murmuração. E a murmuração que fez o povo que morreu no deserto não foi falar demais? Não foi falar besteira? Querido, falar demais não é a bênção de Deus. Falar corretamente é a bênção de Deus. Não é uma metralhadora. É muito mais pode ser até uma flecha, mas é pensado, é planejado. Amém? Então eloquente não é quem tagarela demais. Eloquente é quem fala corretamente. Pode até não ser tagarela, mas fala. Se ensina ou não, né? Então o povo tinha que ficar, eu creio que era por causa disso, né? Eles lembrando, nossos pais falaram demais, infamaram a terra. Claro, isso pensando, porque não podiam nem conversar, né? Dando a volta todo mundo quietinho. Pensando, né? Nós estamos aqui dando volta em Jericó. Os nossos antepassados aqui, nossos pais, deram 40 anos volta no deserto porque falaram demais. Coisa feia a murmuração, né? Amém? Então eu creio que eles foram aprendendo. Isso eu tenho certeza que foi isso, né? E também, irmãos, imagina só, você é um habitante de Jericó. Estava lá em cima. E aí você era perturbado. Você não é. Mas se você fosse, você, né? O que eu você fazer, irmãos? Pastor, os inimigos deviam de xingar o povo. Deviam falar palavrão. Deviam falar, entra aqui se tu consegue. Deviam falar palavrões horríveis, né? Xingamentos horríveis. Deviam tirar sarro do povo lá, né? Dando volta. Todo mundo boca fechada. Amém? Não é verdade? Todo mundo boca fechada. Imagina o que eles deveriam de gritar. Coisas pesadas, né? E podia revidar? Imagina quanta coisa se ouviu naqueles 7 dias. Pastor, eu ia chegar nas 3 em volta, eu ia botar a goela para fora. Não palavrão, amém? Não é igual para a depressão. Amém? É isso. Há o tempo de falar e há o tempo de calar, né? Então Deus queria ensinar. Não te justifica. Boca fechada. Se eu não sei o quê, não vou vir aqui. Estão tudo louco. Imagina, né, moço? Claro, não imagine palavrões, mas você também tem que falar um palavrão, né? Seus frouxos, não vão vir pra guerra. Entra aqui, se conseguir. Pastor, eu ia chegar na 13ª volta, eu ia gritar tanto que eu ia ficar até sem voz. Não é verdade? Então, não era nem para eles comentarem, sem voz estou eu. E não era nem para eles se justificarem. Amém? Pessoa que fala demais tem problema. Ser eloquente não é ser tagarela. Nunca mais esqueça isso. E pratique, pelo amor de Deus. Olha só, Provérbios 25, 11, vai falar assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nem tudo que eu penso, eu posso falar, né? Ou tem coisas que tem a hora certa de falar, tem coisas que tem o jeito certo de falar, né? E a gente pode se enganar, né? Ou tem coisas que tem que falar, amém? Não, às vezes tem que falar, não. Mas para aquilo que é errado, né? E às vezes tem que esperar. Então a palavra é como salva de prata. Olha assim,
Qual que é a imagem? Não é assim uma bandeja de prata com as maçãs de ouro em cima, não é isso. É incrustado, né? É uma obra de arte, uma bandeja de prata, incrustado, né? Incrustado, tá? Trabalhado com ouro, né? naquela bandeja. Ou seja, houve um trabalhar, houve uma obra de um mestre, né? Houve um planejar. Você tem de aliança, né? Você tem com pedrinhas aliança, né? Então houve um trabalho, deixa eu falar bonito, houve um esmero, né, de fazer aquilo ali. Houve todo um cuidado para olhar. A gente está olhando a bandeja pronta, mas houve um trabalhar nela depois. E a palavra fala o quê? É assim a palavra dita no seu tempo. Como eu digo aqui, há palavras que depois que passou o tempo não adianta mais, né? Não fala para o familiar que ama ele depois que morreu, vai no Facebook fazer homenagem. Morto não tem Facebook. Morto não retribui abraço. Morto não agradece pelas flores. Morto não vai viajar. Então, às vezes tem palavras que a pessoa perdeu o momento de falar, devia ter falado. Agora compensa falando com os que ficaram vivos, amém? Mas tem coisas que não tem, então tem que falar. Vamos lá? Uma palavra tem o seu tempo, né? Quando eu digo assim, pessoa, eu digo a pessoa que fala demais, não digo aquela pessoa que sabe, que tem conteúdo, né? Que conversa, que a pessoa é simpática. Quando a pessoa que fala até pelas orelhas não se aproveita meia dúzia. Não adianta nada. Eu não gosto de gente assim, Deus me livre de ser assim. E olha só, não gosto mesmo. Vamos lá agora para Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, o que nós aprendemos lá no finalzinho do versículo 6, no capítulo 6, 5, né, Josué? Que aonde caísse a muralha, o povo grita, né? Mas grito não faz muralha cair, mas obediência faz. É o que eu falava. Minha obediência não faz Deus mais forte ou mais fraco, né? Então eu tinha que enfrentar. Todo mundo que estava na batalha devia enfrentar, amém? Olha só o que fala Romanos 12, já nós vamos terminar essa parte aqui. Quando o pastor avisa que vai acabar, ele não vai. Vai tomar banho, deixa quieto. Se eu quiser pregar mais uma hora depois de avisar, eu prego e me deixa na unção de Deus aqui. Romanos 12, versículo 11. Fala assim, se você quiser avisar que eu vou acabar e pregar mais 5 horas, eu prego na direção de Deus. Romanos 12, tem outras trends melhor para fazer. Romanos 12, 11 fala assim, não sejais vagarosos no cuidado. Vagaroso, preguiçoso, relaxado, negligente. Amém? No cuidado. Seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Como alguém fala, né? Crente e chimarrão. Eu botaria café também, né? Se é para servir, seja quente. Não ouviu essa história, né? Quente e chimarrão. Se é para servir, que seja quente. Tá indo. É o bicho preguiça. Slow motion. Não, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, vai botar fogo e vai servir a Deus. Amém? Fervoroso, com cuidado. Devagar é sempre. Não. É ovelha, amém? Glória a Deus, não tem comparação a Bíblia com lesma, com tartaruga. É fervoroso, amém? Colocar o amor no coração. Me deram a função de recortar. Eu vou recortar para Jesus. E se o homem não me disser obrigado, Jesus vai me dizer. Mas eu vou ter a alegria de fazer isso. Amém? Como aquela história, né? Daquele homem que estava falando da catedral. Aí lá em cima estava caprichando num passarinho. Alguém comentou, por que estou fazendo isso? Ninguém vai olhar. Porque debaixo você não vê, em cima, né? Óbvio. Aí ele fala, mas o Deus a quem eu faço vai olhar. Amém? Deus sempre olha de cima, né? Né? Claro, ele está com nós também, mas ele sempre tem uma visão superior. Mas Deus vai olhar. E quando eu falo assim, que passarinho bem trabalhadinho aqui. É o perfeccionista. Que seja. Mas é para Jesus. Caprichoso.
Sempre tem que fazer isso. Todos nós, amém? Não, isso aqui, pastor, mas e se eu falhar? Peço perdão, né? E vamos lá, né? Então, fervoroso. O que mais? Vamos lá? Fervoroso do Espírito. E aí depois vai falar alguma coisa aqui no 12, ó. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverantes, né? E perseverai em orar, perseverar na oração, né? Então, todos nós temos que aprender. Eu também estou pregando, eu também tenho que viver isso aqui. Não, todos nós temos que aprender a buscar, a entrar. Todo mundo, como eu falei, né? Tinha que estava na batalha, volto a falar, né? Vamos lá, vamos guerrear. Tô indo. Flash em reverso. Não, irmão, não tá bom. Fulano, já te pedi 10 vezes para fazer isso. Faz logo, pelo amor de Deus. Olha o prazo. Gente, tem horário para fazer as coisas. Você não conhece ninguém assim, né? Filho, já mandei lavar a louça 25 vezes. Vamos no Mac? O que foi aquilo? Chegou a queimar o carpete. Vamos, mãe! Ah, tá. Então é a motivação mesmo, né? Mas isso não acontece aqui, só em outros lugares, né? Vamos terminar? Salmo 149? Tem outras lições aqui, não? Irmãos, ninguém gosta de ir devagar. Salmo 149. 149. Nós vamos meditar aqui, né? Eu nem falava, estou tarefado no colégio. Mas quantos dias a professora te deu? 15 dias para fazer o trabalho. E que tu fez o que nos outros 14 dias? Dormiu? Jogou videogame? Viu televisão? Viu a Copa do Mundo lá? Não. Tu vai trabalhar. Não, eu vou caprichar. Depois vou revisar. Amém? E depois eu vou descansar. Aí todo mundo correndo, bota o nome na capa, e tem que imprimir não sei o quê, e a livraria não está aberta. Aí vamos dizer, esse aí é sortudo, esse aí é Caxias, esse aí é nerd. Eu diria, esse aí é fervoroso. Amém? O cuidado, irmãos. É o cuidado, é o zelo naquilo que Deus deu para nós, amém, irmãos? É o zelo, todos nós temos que aprender, né? A ter zelo naquilo, se não tiver seu como, se eu não ver com amor aquilo que Deus me deu, ninguém vai ver. Então, eu sou o fritador de batata frita, mas eu vou ser o melhor de Alvorada e do mundo. Tu te acha? Eu me acho mesmo, sou o melhor fritador de Alvorada. Ninguém frita batata frita igual eu. Pronto. Tá te achando? Tu que valoriza o teu trabalho, falando do meu trabalho. Amém? É isso, irmão. É isso. Salmo 149, terminamos? Versículo 6. Vamos lá? Versículo 6 vai falar assim, ó. Estejam na sua garganta os altos louvores, né? De Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Então, tem a hora de cantar e tem a hora de guerrear. Tem a hora de guerrear e tem a hora de lutar. Tem a hora de orar e tem a hora de adorar. Amém? Tem o tempo certo para cada coisa. Há um momento para tudo isso. Ou seja, na hora de cantar, tem que estar cantando. Na hora de guerrear, tem que estar com a espada desembanhada. Ou seja intenso no que tu fizer. Não é igual aquele casal lá. Tu não tem tempo para mim. Mas não, ontem eu vi um filme contigo. O filme que ele viu mexendo no celular. Quando não ronca. Não adianta, aquilo ali não é. Amém? Tem que ter mais, né? Tem que aproveitar, amém? Se a pessoa vai levar um filho numa pracinha, fica mais preocupado com o melhor filtro do Instagram para postar o Reels do que aproveitar aquela criança ali que daqui a pouco piscou, já está maior que tu. Aproveita o momento. Amém? Sentou na mesa, é para conversar. Mesa não pode ter briga, confusão. Senta, come. Depois os filhos crescem, aí vai ter a família deles. Aí tu vai se reunir só em dias especiais.
aniversários. Aí vai dizer, ah, que saudade. Eu não tenho saudade do que eu aproveitei com intensidade. Eu tenho boas lembranças. Saudade não. Eu sou alegre pelo presente em nome de Jesus. Se bem aproveitado, amém? Agora, se não aproveitou bem, fica cheio de arrependimento aí, né? Não, é hora de cantar, eu vou cantar. Hora de buscar, vou buscar, né? E para quê? Aí vai falar assim, ó, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Hoje esses povos são inimigos espirituais, não? Para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para aprisionar aquilo que é do capeta, né? Para fazerem neles o juízo escrito. O povo só fez lá em Jericó o juízo que foi escrito. Deus falou, né? E eles fizeram, amém? E se na 13ª volta o povo gritasse, irmão, eu vou ficar com cara de boca aberta gritando e a muralha de pé, mas eu não fico desobediente. Eu vou ficar com cara de boca aberta gritando e a muralha de pé, mas eu não vou desobedecer. Se ele me frustrou, eu vou ser frustrado, mas eu vou ser um frustrado que obedeceu até o último momento. Não, pastor, Deus não vai frustrar. Então, amém? Vou obedecer. Aí se eu gritasse não acontecesse nada, eu vou ser um frustrado. Deus me enganou, mas ele me enganou, eu fui até o final. Claro que não vai enganar, amém? Para fazer o juízo que está escrito. Aí fala assim, ó, olha só, para terminar agora e fazer oração. Esta honra, irmãos, amém? É uma honra poder fazer parte da obra de Deus, cooperar com Deus. Essa honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor, amém? E tem outras lições que eu ia preparar, outra hora que sabe eu volto, né? Então ali temos a palavra de Deus, né? Cada um tem os seus dons, obediência, tem a hora certa de abrir a boca, né? Tem que subir no momento onde a muralha caiu. Ah, não concordo, vamos trocar de lado? Não, era aquele lado ali, né? E na hora de cantar, tem que cantar. Na hora de usar a espada, tem que usar a espada em nome de Jesus, amém? Pega essa palavra, medita mais em nome de Jesus, tá? Deus abençoe você de casa.